Bom, então na última sessão ali a gente parou em condicionais, a gente estudou um pouco de variáveis, tipagem, viu como abrir o Colab no Jupyter Notebook, falou um pouco sobre linguagens compiladas e interpretadas, as peculiaridades e as diferenças do Python, o porquê a escolha do Python. E hoje eu acho que a gente começa a estudar estruturas de controle. Eu dei um pouco de introdução ali de condicionais, e as condicionais elas são estruturas de controle, assim como os loops e outras estruturas. Uma estrutura de controle é toda a estrutura, tudo que muda o rumo da execução do código. Então, se eu preciso pular de uma linha de execução para outra diferente, eu estou introduzindo uma estrutura de controle no meu código que vai justamente controlar o passo da execução. Então, o que a gente viu aqui foi uma condicional. Então, se x maior que 2, faça alguma coisa. Se x menor que 2, faça outra coisa e assim por diante. A gente acabou num exemplo de média, né? Então aqui tem um programinha que ele pega as notas ali do input, verifica, computa a média, verifica se a média é maior que 5 e printa aprovado, senão ele printa reprovado. Quando o valor que está na variável média é maior do que 5, ele executa esse bloco de código. Tudo que está entre as tabs aqui no Python é chamado de escopo. Em outras linguagens de programação, esse escopo pode ser definido por chaves, assim. Então, se você estiver codando C, estiver codando JavaScript, você vai ter um if aqui, x maior que 2, e aí o escopo da execução do caso essa condicional seja verdadeira, ele é definido entre as chaves. Então, existe o escopo global e o escopo local. O escopo global é tudo que está na raiz do programa, ou seja, ele é acessível em todos os lugares, em todas as condicionais, em todas as funções, em todo o código que está sendo executado. Porque variáveis locais de um if, por exemplo, ficam disponíveis globalmente no Python. Ó, exatamente, ó, que bacana, vivendo e aprendendo aqui, ó. Então, bora falar de escopos. Em Python, existe o escopo local e existe o escopo global, né? O escopo global é tudo que está na raiz e que é acessível em todos os lugares do código. E o escopo local é tudo que está dentro de um bloco de código, dentro de uma função ou dentro de uma estrutura de controle. Porém, em Python, o escopo local se aplica somente a funções. Estruturas de controle se aplicam ao escopo Py, né? Ao escopo de fora. Então, se você define uma variável dentro de um if... Será que dá para diminuir a qualidade do vídeo? Você sabe? Boa, então fechou. Então, o escopo local no Python só se aplica a funções e as estruturas de controle elas sempre se aplicam ao escopo Py. E o escopo global é aquilo que engloba tudo. Então, em Python, quando eu defino isso aqui e printo resposta no final, ele funciona e printa aprovado novamente, porque a minha variável que foi definida na estrutura de controle, ela sempre fica disponível para fora, certo? Então, como aqui eu estou definindo meu código no escopo global, que é a raiz do programa, a minha variável vai ficar disponível para todo o programa, tudo que for usado aqui em sequência. Como o Python é uma linguagem de interpretado, uma linguagem de script que a gente comentou, ele é sempre interpretado linha a linha. Então, uma variável que é definida aqui, ela não pode ser utilizada antes da sua definição. Ela vai ter valor nenhum, né? Que em Python ele é representado como none, certo? Que é o undefined do JavaScript. E boa, beleza. Então essas são as minhas estruturas de controle. São aquelas estruturas que fazem o meu código pular para algum lugar. E aí hoje a gente vai ver dois tipos de variáveis de estrutura em mais detalhes, as condicionais e os loops. Certo? Que aqui loops são for,
E o while e as condicionais são o if e else, né? If, elif, else. Certo. Cara, aqui eu tenho um exemplo de um código em Python que é um loop usando for, que diz for e quando eu escrevo um for, eu defino uma variável que ela vai assumir a cada passada um valor dessa lista aqui. Então, a função range, ela retorna uma lista que vai do número da esquerda até o número da direita. Então, for i em range 1 a 6 vai fazer o meu i na primeira passada valer 1, depois 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, se i porcentagem 2 igual a 0, porcentagem é a operação de módulo. Então, se i módulo 2 igual a 0, o que significa? Módulo é a operação de pegar o resto da divisão. Então, se o resto da divisão entre i e 2 for igual a 0, eu somo o total. Então, o que esse código está fazendo? Ele está contando a quantidade de números pares entre 1 e 6, certo? Porque se o resto da divisão entre um número e 2 for igual a 0, quer dizer que esse número é par. Quer dizer que esse número é divisível por 2, logo ele é um número par. Então eu somo no total e printo. Oi? Posso perguntar uma parada? Claro, claro. Esse range seria a mesma coisa que o array no JavaScript. Cara, exatamente, o range ele retorna um array. Tipo, se eu fizer isso aqui, ó, lista igual a range 1 a 6. E deixa eu colocar isso aqui pra cima pra não precisar escrever nada. Criar um novo código aqui. Se eu fizer lista igual a range 1 a 6 e printar essa lista, ele vai... Pô, ele não... Deixa eu dar um cast aqui, list, pra ele printar os valores. Se eu, tipo, quando eu chamo a função range, ele retorna uma lista com os números entre esse cara. Então, tipo, ele tá retornando um array com números de 1 a 6, tá ligado? E aí, quando eu faço o for i em lista, por exemplo, o que o for faz no Python, né? O for no Python, ele tem essa sintaxe que, tipo, você recebe uma variável que seria, tipo, let i igual a 0 lá no JavaScript, né? Tipo, for Sim. let i igual a 0. E percorre cada item, né? Exatamente. Seria a mesma coisa do let i const i of lista lá no JavaScript. É a mesma sintaxe. Que, tipo, eu defino uma variável aqui e aí a cada passada ela assume um valor dessa lista aqui. Então eu sempre passo uma variável em uma lista. E aí, tipo, o i vai valer. Aí quando eu quero só usar número, né? Tipo, como eu não tenho essa possibilidade de fazer, tipo, i igual a 0, 1, 2, 3, né? Tipo, igual tem no JavaScript, no C e em outras linguagens. Eu crio uma lista de números e o i vai assumindo um número cada vez, tá ligado? E aí, quando eu executo esse cara aqui, eu printo os números, né? Que o i vale. Eu tava estudando isso hoje de manhã, em lógica. Boa, brabo, mano. É isso. Então, cara, fechou. Isso aqui é o meu for em Python. O range é essa lista, né? E o módulo, ele pega o resto e aqui eu tô contando os números pares. E aí, para entender, tem duas estruturas de controle aqui, né? O loop e a condicional. Para entender melhor o que é essa estrutura de controle, eu preparei um código em assembly assustador aqui, na arquitetura ARM, que é linguagem de máquina. A gente tinha falado lá na primeira aula que, tipo, linguagem de programação de alto nível é a linguagem que é feita para o ser humano entender como se comunicar com o computador. Mas o processador, ele entende instruções em linguagem de baixo nível. Linguagem de baixo nível é o código assembly aqui. E aí o código assembly ele vai ter uma série de instruções que são tipo interpretadas e processadas na unidade lógica do processador do seu computador. Então, tipo, a depender da arquitetura do processador, tipo Intel, AMD, do Mac, ele vai ser diferente. Mas é basicamente um conjunto de instruções que fazem algumas operações, tipo mover
um conteúdo para um registro na memória, né? Tipo, é sempre trabalhado em registros, né? As posições da memória. Então, tipo, eu quero adicionar um valor 1 a uma variável, i aqui. Então, eu defino um registro e nomeio ele, chamado aqui RCX, e aí eu movo o valor 1 para dentro daquele registro. E aí está criada a minha variável. Minha variável é um registro que recebe um valor qualquer, um registro que ocupa tantas posições na memória. E aí é mais ou menos assim que funciona. E aí quando a gente tem uma estrutura de controle lá no processador, tipo, o processador não consegue entender um for, um if e tal, porque ele só tem essas instruções que mexem com o registro, né? Então o que ele faz é fazer um jump. E aí aqui tem uma instrução que se chama JNE, que é jump if not equal, né? Tipo, é pule se não for igual. E aí ela sempre é chamada depois de uma comparação, né? Eu estou comparando aqui se o meu registro RDX é 0. E aí o que eu estou fazendo aqui é executando o meu if. Então, tipo, no meu código de máquina, eu nomeio blocos de código. Então, tipo aqui, ó, aqui tem o nome skip_add, que é esse bloco de código aqui que faz a soma no meu i. Sempre que o conteúdo que tiver aqui nesse registro RDX for diferente de 0, ou seja, se ele for ímpar, eu pulo a execução, o ponteiro lá de execução do meu processador para esse nome aqui. E aí ele continua executando essas instruções. Então, tipo, eu não vou entrar muito em detalhes aqui das operações e tal, e assembly, porque eu acho que foge do escopo. Mas o do for loop aqui, por exemplo, né, tipo, eu consigo pular diretamente aqui, ó. O JG é jump greater, né? Então, tipo, eu pulo se for maior, então eu comparo o que está no meu registro com 5, e aí se essa comparação for maior, né, se o que está no registro for maior que 5, quer dizer que o loop acabou, quer dizer que chegou no final. Então eu vou lá e dou um jump para esse end loop. Então eu tenho jump greater, jump not equal, jump equal. Eu sempre faço uma comparação e aí eu faço um pulo acompanhado do conteúdo dessa comparação, se é um maior igual, igual, diferente. E aí, se isso for verdadeiro, ele pula. Então, se for maior, ele pula lá para o bloco end loop, que é o final do programa, e aí ele retorna, certo? Então, tipo, em linguagem de máquina, o código que a gente escreveu aqui vai virar mais ou menos isso aqui. E aí a linguagem de programação de alto nível, ela existe para a gente escrever de forma mais palatável para o ser humano, né? Tipo, de forma que a gente entende fácil, um nível de abstração alto. E depois ela passa por uma série de transformações e vira essas instruções para o processador. Então é por isso que for e if se chama estrutura de controle, porque eu estou controlando o passo de execução, o bloco a ser executado do código. Então, beleza, feito esse parênteses para dar mais contexto e deixar mais rica aqui a explicação das estruturas, bora começar a trabalhar aqui, né? Então, eu tenho a começar pelas condicionais, né? Eu tenho 3 opções aqui: if, elif e else. If é o se, elif é o se não se e else é se não. If e else, a tradução literal assim para o português, if é se e else é se não. E aí o elif seria um else if, né, no JavaScript ou em outras linguagens, só que no Python aqui ele é abreviado. Então aqui a gente já usou 2 delas, né? Se a minha nota for maior ou igual a 5, eu printo isso, se não, reprovado. Mas eu posso adicionar no meio aqui outra estrutura, deixa eu só corrigir aqui para print. Eu posso adicionar aqui no meio outra estrutura de elif, certo? E aí o elif, ele vai receber uma nova condição, porque é o se não se. Então, se a condição de cima não acontecer e essa daqui agora acontecer, for verdadeira, eu executo esse bloco. Então ele vai receber uma expressão booleana aqui e eu vou falar média maior ou igual a 3. Então, se a média for maior ou igual a 5, ele retorna aqui. Se ela não for maior ou igual a 5, ele vai consultar a próxima condicional.
Se ela for maior ou igual a 5, se ela for maior ou igual a 3, nesse caso, então ele vai printar aqui recuperação. Se não, ele vai printar reprovado. E aí, o que acontece nesse se não? O se não é a negação de todas as outras condicionais. Então, se nenhum if, se o if inicial e nenhum elif no meio for verdadeiro, então eu printo o final. Então, eu poderia aqui adicionar vários elifs, né? Elif média maior ou igual a 1, ele printa reprovado. Se não, ou seja, se ela for menor do que 1, eu printo burro demais. E aí se eu executar esse cara, né? E aí eu colocar aqui nota 3, por exemplo, e 2, que vai dar uma média de 2,5, ele vai printar reprovado. Se eu executar isso aqui... O else não precisa declarar nada, porque é quando o que foi declarado ali não satisfez nenhuma das condições, né? Do if e do elif. Pô, exatamente. O else não precisa de nenhuma condição aqui, de nenhuma expressão booleana, né? Porque ele só entra se todas forem falsas. Então o else por baixo dos panos é um elif aqui, média menor que 1, né? Que é a condição que sobrou. Mas aqui ele é só a negação de tudo. O else é o default, né? Tipo, se nada disso acontecer, executa isso. Ele sempre vai comparando. Deu certo, executa esse. Não deu certo, vai pro próximo. Deu certo, executa esse. Não deu certo, vai pro próximo. Até chegar no else. Quando chega no else, ele printa. Se eu remover o else daqui, por exemplo, ele não vai printar nada, né? Ele vai verificar as condições e aí não vai dar nenhuma verdadeira. E aí se eu tiver uma média 0, ele não vai printar nada. O código vai só acabar, porque não tem o else aqui. Não tem um padrão, né? Tipo, não tem algo para ser feito se nada for verdadeiro. Então com o else ele vai printar aqui o que a gente tinha colocado e tal, o que for definido. Então beleza, essa é a condicional principal no Python. Em outras linguagens existem outros tipos de condicional, tipo switch case e tal. Existe operadores ternários que são uma espécie de condicional, mas a gente não vai entrar aqui. Vamos ficar retido só no if e no else. E aí a próxima estrutura de controle são os loops, né? E aí os loops, eles... Vou botar um texto loop aqui para aproveitar para explorar o Jupyter, né? Que foi comentado que é essa ferramenta de caderno, né? Que é muito boa de compartilhar informação documentada e até com pessoa que é de negócio e não é dev. Então, os loops, eles são o for e o while, né? Aqui no Python. Então, a começar pelo while, que no meu ponto de vista é o mais fácil. O while, a tradução de while é enquanto. While é igual a enquanto. Então, enquanto você passa uma condicional aqui. Enquanto x for diferente de 0, ele executa isso aqui. X igual a input. Insira um número. Aqui eu vou colocar. Eu vou definir x aqui, x igual a 1. Então, o while, ele é um loop que ele executa até essa condição aqui ser verdadeira, certo? Então, ou melhor, enquanto essa condição aqui, exatamente, enquanto essa condição aqui é verdadeira, ele executa. A partir do momento que a condição é falsa, ele encerra a execução do while e continua o programa. Então, vou colocar aqui um print, acabou. Se eu rodar esse cara aqui, ele vai... No Python, quando você passa uma string, né, um texto como parâmetro do input, ele adiciona como texto ele adiciona como um texto no terminal antes do usuário inserir. Então eu consigo adicionar um texto aqui pedindo para ele inserir alguma coisa, né? No Jupyter isso é útil, porque às vezes você quer criar
um caderno que ele é interativo, né? Que o cara que está utilizando ali vai conseguir botar alguma coisa para escolher um caminho de execução. Então eu consigo trabalhar com o input dessa forma mais documentada, né? E aí, se eu colocar um número aqui, tipo 10, ele vai verificar que a condição é falsa e vai executar mais uma vez. Voltar para o início e executar esse bloco de novo. Lembra? No assembly lá, o que vai estar sendo feito é uma comparação. E aí, se ele for diferente, né, ele vai fazer um pulo lá para o início do bloco e vai executar de novo. Então, se eu passar outro número aqui, ele vai ser. Se eu passar o 0 lá, ele vai acabar a execução, porque a minha condição foi satisfeita. Né? A minha condição foi quebrada, aliás, né? Porque agora o x é igual a 0. E aí ele encerra a execução. Então, se eu quiser fazer aquele programa lá que conta os números inteiros usando o while, eu posso definir uma variável i igual a 0. Enquanto i for menor ou igual a 6, eu vou criar um total aqui igual a 0, né, que era a variável que a gente estava usando para armazenar a quantidade. Se i porcentagem 2 for igual a 0, aqui nota que tem que usar sempre o igual, porque igual sozinho é o operador de atribuição, quer dizer que eu estou atribuindo um valor a uma variável, e o igual é o operador de comparação de igualdade. Então, em ifs, fors, whiles, sempre se usa igual. Então, tipo, aqui eu vou lá e dou um total mais igual a 1 para somar no total. E aí ele vai executar esse cara. E aí no final eu dou um i mais igual a 1 para ele incrementar o i. E aí no fim ele printa o total. E aqui eu vou usar o que a gente viu lá na última vez, que é o format, que é uma forma de você interpolar variáveis dentro de strings, né? Tipo, ao invés de você somar uma string na variável, você consegue colocar esse f antes da definição da string, antes da aspa simples, né? Ou dupla. E aí você adiciona o conteúdo da variável aqui. Aí ele vai posicionar. É equivalente ao cifrão abre e fecha chaves lá do JavaScript. Isso. Aí eu consigo printar o total aqui. Então, tipo, se eu executar esse cara aqui, ele vai printar o total 4, né? Que é o 2... o 2, o 4 e o 6. Era pra ele ter printado 3 aqui, na real. É porque ele começou em 0, né? Aí ele tá fazendo 0 módulo 2, 0 módulo 2 é 0. Então eu tenho que começar meu i em 1. Aí ele vai printar corretamente aqui o 3. Então, esse código aqui é a mesma coisa que a gente codificou lá com for. Né? Se eu quisesse fazer isso aqui com for, eu teria feito for i em range 6, que vai de 0 a 6, só que eu quero começar em 1. For i em range 1 a 6. O range ele recebe 2 parâmetros, um é o início, o outro é o final. Se eu não colocar nenhum parâmetro no começo, ele vai sempre iniciar de 0. Então eu vou aqui de 1 a 6. E aí eu faço meu if, né? Esse if aqui. E aí nota que eu não preciso incrementar meu i, né? Eu não preciso somar 1 no meu i. Esse mais igual a 1 é a mesma coisa do que o i++ no JavaScript ou no C, né? O i mais igual a 1 ele é a mesma coisa que i igual a i mais 1. É uma abreviação disso. Então eu posso fazer vezes também. Se eu colocar um vezes igual, é a mesma coisa que o i vezes alguma coisa. Então a gente usa a abreviação aqui para ficar mais simples o código. Então i mais igual a 1 é i igual a i mais 1, ou seja, eu adiciono 1 na variável i. A mesma coisa é feita aqui no total. Então quando eu faço o meu for, eu não preciso incrementar o i, porque o for, ele naturalmente faz isso para mim. O for, ele é dado que a variável da esquerda aqui, a cada passada, a cada vez que ele roda, ele assume um valor dessa lista da direita, dessa lista de valores. E aí o range, ele retorna uma lista entre os dois números. Então, como ele retorna essa lista, ele vai valer 1, 2, 3 até o fim da lista, né?
até o fim da execução. Então, o meu for ele não fica executando comparações para ver se satisfaz uma condição que eu defino. Ele recebe uma variável na esquerda e na direita do in uma lista, e aí essa variável ela assume cada valor da lista a cada passada até essa lista acabar. E aí, quando a lista acaba, ele termina. Então, se eu executar esse mesmo código aqui embaixo, ele vai... Aqui ele printou... Ele vai printar 3. Ali ele tinha printado 2, porque o range, se eu não me engano, ele vai só até i-1. Vamos printar o i aqui para lembrar. É isso. O range, ele vai sempre só até i-1, né? Porque em programação, a gente sempre indexa de 0, né? Listas, arrays, vetores em programação, que a gente vai ver mais para frente, sempre começam de 0. Posições em programação começam de 0. Então, começando de 0, se eu tenho uma lista com 7 itens e o primeiro item é 0, está na posição 0, logo o último item está na posição 6. Então, o range ele sempre retorna um número a menos, né? Então, se eu quero que meu i valha até o valor 6, eu preciso que o meu range seja até 7. Então, aqui eu tenho dois códigos que fazem exatamente a mesma coisa, porém com estrutura de controle diferente, com while e com for. Ambos vão ter casos de uso diferentes, onde um é melhor ou pior que o outro, mais por questões de legibilidade do código do que por possibilidade, né? Tudo que você faz com while dá para você reproduzir com for e vice-versa, mas é isso. Acho que essas são as estruturas de controle que a gente queria comentar. Já está dando o horário. Eu acho que eu gostaria de, talvez, propor um desafio. Agora, como a gente começou com a média lá, recebendo 2 números, nota, eu acho que seria bacana agora eu ter um código que recebe um range e calcula a média. Ao invés de ser nota, eu vou ter um código que recebe um range e calcula a média desses números. Então, o que eu quero é uma lista que é igual a range de 0, de 1 até 100 e calcula a média entre esses números. Então soma todos os números aí e divide por 100. Eu acho que isso é um bom exercício para a gente fazer. Se você está vendo o vídeo, pausa aí e tenta fazer. Se não, eu vou resolver aqui rapidão para a gente finalizar. Então, para eu computar essa média agora, eu vou definir uma variável soma igual a 0 para computar a soma de todos os itens da lista. E eu vou fazer um for i em lista, ou seja, meu i. O que eu fiz agora, ao invés de passar o range diretamente aqui para o for, eu criei uma variável auxiliar que guarda esse valor. É exatamente equivalente a passar o range aqui diretamente, mas agora eu estou separando numa variável, certo? Porque eu sempre posso atribuir valores a variáveis, né? Então, for i em lista, então na primeira passada o i vai valer 1, na segunda passada o i vai valer 2, na terceira 3, até 99, né? Que é 100 menos 1. Então, for i em lista, no meu soma, eu vou somar soma mais igual a i, certo? Porque eu quero acumular todos os itens da lista. Então, se o meu i a cada passada vai valer um item da lista, é natural que a cada passada do meu for
eu adicione na minha variável soma o valor de i. Então, na primeira passada, soma vai valer 1, na segunda, i vai valer 2, então soma vai valer 3, na terceira, i vai valer 3, então soma vai valer 6, e assim por diante. E aí, para eu computar, ou melhor, incrementando um pouco o desafio para a gente abordar a condicional aqui, né? Eu vou somar i somente quando for pares. Eu vou pegar a média dos pares nessa lista. Então, se o meu i for par, ou seja, se i porcentagem 2, né, i módulo 2 for igual a 0, o resto da divisão de i por 2 for igual a 0, eu acrescento na soma o valor de i. E aí, no final das contas, eu só imprimo aqui média é igual a soma sobre 100. Ou melhor, para ficar mais correto, eu posso até usar o len aqui. E na verdade eu não vou usar isso, eu vou deixar para falar isso quando a gente falar de lista. Então eu vou colocar aqui soma sobre 100. Beleza. E aí quando eu printar essa média, eu vou ter um resultado da média dos pares. Opa, 100 não, né? Eu tenho que, na verdade, salvar a quantidade de pares, né? Igual a gente fez o programinha para ir contando os pares, aqui ao invés de eu somar no meu total i, eu vou somar 1, igual a gente estava fazendo aqui, né? Esse programa conta a quantidade de pares. Então aqui a gente tem que continuar contando a quantidade de pares para poder computar a média. Então a minha média final vai ser a soma desses caras dividido por 2. E aí é 50. Faz sentido. Matematicamente, provavelmente aí a média dos pares entre 1 e 100 dá exatamente 50, que é a metade. Então é isso. Eu acho que é basicamente isso. A gente conseguiu cobrir for e while e um pouco mais de condicionais e algumas operadores aritméticos e boa.